Hoje vamos mergulhar de cabeça nas informações mais insanas sobre o capítulo 1164 de One Piece. Infelizmente o mangá oficial não saiu essa semana, mas a versão em inglês já foi liberada para os fãs. E é claro que eu não podia deixar vocês esperando. Nesse vídeo, eu reuni tudo de forma completa, mesmo sem os diálogos oficiais. Então considera isso como um resumo detalhado do capítulo. E vou te dizer, o que apareceu aqui foi simplesmente chocante. Tudo começa com Imu-sama usando o poder chamado Dome Reverse contra o Shebek. Nesse momento, Shebek ainda tenta resistir, travando uma batalha intensa. Enquanto isso, do outro lado, Roger e o resto da tripulação observam o que está acontecendo. Eles percebem que, mesmo com todos os ataques combinados e usando suas técnicas mais poderosas, nada parece afetar Imu. Durante a luta, Shebek grita o nome Davy D. Jones, dizendo que esse era o antigo rei do mundo. Mas Imu-sama responde friamente, dizendo que nunca existiu um ser com esse título. Isso deixa Shebek intrigado. Ele ri e provoca. Se é assim, por que você tá tremendo só de ouvir esse nome, Imu-sama? E aí vem a revelação. Segundo Shebek, Imu carrega esse medo há muito tempo, porque acredita que um dia alguém vai herdar a vontade de Davy e cumprir a promessa deixada por ele. Ainda não se sabe qual é exatamente essa promessa, mas o peso dela é grande o bastante para deixar Imu apavorado. Enquanto ri, Shebek continua. Será que Imu teme mais Davy Jones ou Joy Boy? Nesse momento, Imu muda de assunto e diz que finalmente encontrou os soldados perfeitos, os gigantes. Essa fala faz referência direta a Rei Harald, rei dos gigantes. Shebek se irrita e retruca. Deixe o Rei Harald fora dos seus planos. Tudo o que ele quer é paz. Mas Imu ignora completamente e, em seguida, usa o Dome Reverse para transformar Shebek em um verdadeiro demônio. Shebek tenta resistir, mas acaba sendo completamente dominado pelo poder de Imu, perdendo o controle de si mesmo. Logo depois, Imu ordena a seus subordinados: rápido, acabem com o sonho de Davy, matem Ares e também Barba Negra. A cena deixa Big Mom completamente chocada. Ela não entende o que está acontecendo com Shebek. Logo em seguida, o próprio Shebek, agora tomado pelo poder demoníaco, parte para cima de Kaido e Big Mom, atacando os dois de uma vez. Saiam da frente, grita Shebek descontrolado. Mas antes que ele cause uma destruição total, Barba Branca aparece e o detém, enfrentando-o de frente. A colisão entre os dois é simplesmente colossal. O impacto é tão grande que metade da montanha de God Valley começa a desabar. As pessoas ao redor gritam em desespero. A montanha está caindo, enquanto o caos se espalha por toda parte. No meio dessa destruição, o grupo de Roger tenta escapar. Riley se preocupa com o que pode ter acontecido com Roger. Ele gritava para o restante da tripulação de Roger subir logo a bordo, lembrando-os de pegar todos os tesouros espalhados pelo campo de batalha. E nas mãos dele estava o mais valioso de todos, o lendário Tesouro Mundial. Entre os saques, um dos tripulantes carregava um baú que tremia e fazia um som curioso. Era um ronco. Dentro dele, dormia nada mais nada menos que pequeno Shanks. Enquanto, em outro ponto, Dragon aparece abatido. Ele lamenta por não ter conseguido salvar o bebê, o pequeno Shanks, e agora diz que não faz ideia de onde ele está. Enquanto isso, o Capitão John ainda está vivo, mesmo depois do ataque que sofreu de Ganzui. E, para fechar o caos de God Valley, vemos Chique voando com um sorriso no rosto, segurando em suas mãos um enorme baú de tesouro. Logo depois de toda essa destruição, a cena muda para o outro lado da ilha, onde está Kuma. Ele corre desesperado, tentando salvar o máximo de pessoas possível em meio ao caos de God Valley. À distância, ele vê duas figuras fugindo pela floresta. Eram Ares e Barba Negra. Mas antes que conseguissem escapar, Shebek, agora completamente tomado pelo poder demoníaco de Imu-sama, reaparece diante deles. O tamanho dele é absurdo e sua presença simplesmente sufocante. Ares começa a chorar. Entre soluços, ela diz que até Shebek foi derrotado e pede perdão a ele por tudo o que aconteceu. Ela se culpa, dizendo que, se não fosse por eles, Shebek nunca teria enfrentado Imu-sama e jamais teria se transformado naquele monstro. Mesmo assim, Ares continua correndo e diz com firmeza: eu não vou deixar que o clã Davy desapareça desse jeito. Sem outra opção, ela grita para Barba Negra: a gente não tem escolha, temos que pular daquele penhasco, direto pro mar. Mas antes que conseguissem, eles se deparam com um grupo de marinheiros
marinheiros bloqueando o caminho. Era proibido fugir de God Valley, e os marinheiros logo se preparam para atirar. Os canhões já estavam apontados para eles quando, de repente, Kuma surge voando do céu. Num piscar de olhos, ele usa o poder da sua Akuma no Mi e faz Ares e Barba Negra desaparecerem dali. Um verdadeiro salvamento milagroso. O tempo dele foi perfeito. Isso porque, logo atrás de Ares, Shebeck se aproximava, e à frente dela, dezenas de bolas de canhão estavam prestes a atingir. O impacto é devastador, uma explosão gigantesca toma conta da área. Mesmo depois de tudo isso, Shebeck ainda está vivo, e Musama reaparece e ordena friamente: agora acabe com todos os que ainda estão vivos nessa ilha. Sem hesitar, Shebeck parte para cima de tudo e todos: piratas, marines, escravos, até mesmo os dragões celestiais. Ninguém é poupado, ele simplesmente destrói tudo em seu caminho. Mas então, Garp e Roger aparecem diante dele. Garp grita que não vai permitir que aquilo continue, enquanto Roger encara Shebeck e diz que não vai deixar ele tocar em sua tripulação. De repente, eles ouvem uma voz ecoando. É Shebeck falando com eles por telepatia. Chorando, ele pede: por favor, me matem, eu não consigo mais controlar meu corpo, e Musama tá me manipulando, me obrigando a matar todos. Com o coração pesado, Roger e Garp entendem o que precisam fazer. E então começa o confronto final. Roger e Garp contra Rox de Shebeck, o verdadeiro clímax do incidente de God Valley. E é assim que termina o capítulo 1164, um capítulo simplesmente insano. Kuma foi, sem dúvida, o verdadeiro MVP dessa parte, mas o mais chocante de tudo é que agora está claro: Shebeck não era o vilão que todos pensavam. Ele também foi vítima de Musama, e foi justamente por isso que Garp e Roger se uniram naquele dia. E assim, Shebeck, completamente controlado por Musama, continua cumprindo as ordens, massacrando todos os que ainda estão vivos em God Valley. Mas e aí, o que vocês acham do personagem do Shebeck? Será que ele sempre foi realmente o grande vilão da história? Ou será que ele só acabou se tornando um monstro por ter sido dominado por Musama? De qualquer forma, essa reviravolta muda completamente tudo o que a gente sabia sobre ele. Mas antes da gente encerrar o vídeo, muito obrigado de coração pelo apoio constante de todos vocês. Não esquece de deixar o like, se cuidar e, claro, Deus abençoe a todos. A gente se vê no próximo vídeo.